Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Trago para vocês uma notícia muito boa. Trata-se do desespero de Paulo Figueiredo com o abandono de Jair Bolsonaro e com o fato de Eduardo Bolsonaro estar sendo jogado de lado, sendo abandonado pela extrema-direita brasileira e pelo Centrão. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão demonstrando claramente em seus últimos vídeos que estão desesperados com o plano deles, que deu errado mesmo tendo a ajuda dos Estados Unidos para pressionar o nosso país e tentar salvar Jair Bolsonaro. Agora, nesse vídeo que vamos reagir aqui, que foi postado no canal de Paulo Figueiredo, ele entrou em surto com o fato de Jair Bolsonaro estar sendo abandonado e com a humilhação que a extrema-direita brasileira e que o Centrão estão fazendo Eduardo passar nesse momento. O descartando completamente, o tratando como um ser insignificante. Vamos ver ele aqui na íntegra. Já vai deixando seu like, pessoal. Curte o vídeo aí para nos ajudar, não custa nada para você. O like é essencial para o nosso trabalho. Aproveito para agradecer também a todos que estão colaborando de forma financeira. Muito obrigado mesmo de coração. Para quem não sabe, o YouTube está boicotando o nosso canal. Se você perceber nos últimos vídeos do canal e nesse também, não tem aparecido mais anúncios nos nossos vídeos. E os anúncios são essenciais para gerar receita com o nosso canal e, consequentemente, o meu sustento. E isso estava colocando em xeque essa falta de anúncios nos nossos vídeos. Desde o 1º de outubro nós não ganhamos nada com a produção de vídeos aqui no YouTube, somente as doações dos inscritos. E todos que estão ajudando estão mantendo esse trabalho. Se esse trabalho está continuando é graças às doações de vocês. E eu agradeço de coração. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Todos que estão ajudando com qualquer valor, muito obrigado mesmo. Quem quiser continuar ajudando, o Pix esse que está aqui em cima. Muito obrigado de coração. Por isso que nós temos reportagens como essa no Jornal Globo. Veja a reportagem da Bela Megali. PL e Centrão prevêem Eduardo Bolsonaro inelegível e descartam candidatura à presidência. E a reportagem diz assim: lideranças do Centrão e do próprio PL minimizam os impactos que uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência pode ter sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A avaliação predominante é que Tarcísio segue como o nome favorito da direita para disputar o Palácio Planalto em 26. Além disso, há a expectativa de que Eduardo esteja inelegível até lá. Chupa que a cana é doce, meu filho. A leitura é de que o deputado será condenado pelo STF na ação que investiga a sua atuação nos Estados Unidos para coagir autoridades brasileiras no contexto da tentativa de golpe de Estado. Dá pra ver o desespero na cara dele, né, pessoal? Mas isso que o Centrão disse é verdade. Eduardo Bolsonaro não tem a menor possibilidade de ser candidato à presidência da República. Ele dizer em algumas entrevistas que planeja ser candidato à presidência da República está sendo completamente ignorado pelo Centrão e pela extrema-direita brasileira. São só os dois, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que se negam a ver que a família Bolsonaro já é carta fora do baralho. E o Centrão não é besta. Essa análise de que Eduardo Bolsonaro estará inelegível antes do período eleitoral de 2026 é uma análise correta. Eduardo será condenado. Todos os analistas jurídicos indicam isso, mas Paulo Figueiredo prefere dar uma falsa esperança para os gados que ainda acreditam nessas criaturas. Tarcísio é o nome favorito do sistema, é o nome favorito do Supremo Tribunal Federal, é o nome favorito de boa parte do Centrão, mas continua a reportagem. Além disso, lideranças do Centrão acreditam que construirão uma aliança com diversos partidos em torno da candidatura do Tarcísio, fator que esvaziaria o movimento de Eduardo Bolsonaro junto a legendas da direita. Hoje, os manda-chuvas partidários não veem sigla de peso disposta a abrigar o deputado, caso ele siga com o plano de concorrer à presidência. Ai, pessoal, olha a cara de frustração dele. É triste, né? Abandonados, largados às traças, Eduardo Bolsonaro tendo um sonho agora jogado no lixo, porque o Centrão acaba de deixar claro que ele não terá apoio para seguir com essa candidatura. É sensacional para nós brasileiros vendo a lama em que vocês estão. E essa sua carinha, Paulo Figueiredo, não tem preço. Você tem Eduardo Bolsonaro defendendo, de fato, a nossa visão para o Brasil, que é a visão da direita nacional populista, e um establishment, e um Centrão, e um STF querendo fazer uma aliança de todo mundo, PP, União Brasil, PSD, republicanos, etc., para tornar completamente inviável qualquer outra candidatura de um outro partido. Como eu disse para vocês, ele está completamente desesperado. Mas não é só ele. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e os bolsonaristas que ainda acreditam nesses caras compartilham do mesmo sentimento. Só que eles podem espernear, fazer o escarcéu que quiserem, virem para as redes sociais que nada mudará a situação deles. O que vocês acham? Vai deixando sua opinião aqui abaixo. O que a gente viu aqui dessa live de Paulo Figueiredo é o suficiente. A live durou mais de 2 horas, só que ele passou 2 horas com essa choradeira, atacando uma eventual candidatura do Tarcísio, uma eventual escolha do Centrão pelo Tarcísio, e é o que vai acontecer. O Centrão vai escolher o Tarcísio e criticando porque eles não escolheram Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro está abandonado.
Então vai deixando o like, pessoal, curte aí que essa notícia mereceu, né? Curte aí o vídeo para nos ajudar. Já outra notícia que eu queria mostrar para vocês, que eu não sei se Carlos Bolsonaro tentou sensibilizar a população, tentou fazer o povo ficar com dó, mas ele revelou que visitou Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar e revelou que o pai dele está sofrendo muito, se recusa a comer, está muito magro e enfrentando crises de soluço e vômitos. É o nervosismo pela condenação que ele sabe que enfrentará no Supremo Tribunal Federal na próxima semana. O julgamento está chegando e o capitão está tão nervoso que está sucumbindo. Olha só a notícia que trouxe a CNN. Carlos visita Bolsonaro e diz que o pai não tem vontade de se alimentar. Segundo o vereador Carlos Bolsonaro, que visitou o seu pai Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, ele revelou que o pai dele está magro e não tem vontade de se alimentar. E segue enfrentando intermináveis crises de soluço e vômitos. Abre aspas. Dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos que estão sofrendo junto conosco. Fecha aspas para o que disse Carlos Bolsonaro. Ainda de acordo com o vereador, eles ficaram, abre aspas, às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio, fecha aspas. O Carlos basicamente tentou sensibilizar a população com essas falas, pessoal. Fez postagem nas redes sociais, disse que trouxe essas notícias para todos aqueles que estão sofrendo junto com a família Bolsonaro por essa situação que a família Bolsonaro está passando. Felizmente não é o nosso caso, né, pessoal? Nós, pelo contrário, estamos muito felizes porque a justiça finalmente está sendo feita. A justiça tão aguardada por todos nós brasileiros está sendo feita e está se cumprindo. E a cada nova integrante da família Bolsonaro ou do círculo íntimo do bolsonarismo que vem desesperado gravar videozinho para as redes sociais, se pronunciar para as redes sociais tentando se vitimizar, só mostra o desespero completo que está na alta cúpula do bolsonarismo no momento em que estamos às vésperas do julgamento no Supremo Tribunal Federal e todos sabemos qual será o veredito sobre Jair Bolsonaro. Vocês concordam? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like, curte para nos ajudar. E vamos ver aqui uma entrevista espetacular que o Lindbergh concedeu à TV Brasil, onde ele humilhou Jair Bolsonaro e revelou ao vivo toda a verdade que eles sempre tentaram esconder. Esse pessoal, quando eles compraram o discurso da ala mais maluca do bolsonarismo. Não estou falando de como os Estados Unidos. Tem hora que ele fala aqui, ó, funcionários brasileiros também estão perseguindo o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Que funcionários brasileiros? É a justiça. Sim, confunde executivo com o judiciário propositalmente, que foi feito aqui no Brasil também. Claro. Para misturar a imagem do ministro Alexandre de Moraes com o Lula, do governo com o STF. Claro, só confusão proposital. Né? Ele continua só um trecho. O governo do Brasil acusou injustamente Bolsonaro de múltiplos crimes relacionados ao segundo turno eleitoral. E o Supremo decidiu erroneamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas, como se não existisse trama golpista. Claro. Aí ele fala das eleições, né? Fala a perseguição política, através de processos forjados, pode inclusive minar a capacidade do Brasil de realizar uma eleição livre e justa para a presidência de 2020. Isso aqui é muito grave. O Lindbergh parece que não foi escrito pelo Trump, né? Pois é, parece. Aqui tem uma coisa que, de fato, o Eduardo Bolsonaro, ele assume. Eu participei de tudo, eu tô articulando. Tem foto, você sabia que o Eduardo Bolsonaro estava em Washington quando houve a invasão do Capitólio? Aquela, contestando a derrota 6 de janeiro. 6 de janeiro. No dia 4 de janeiro, ele levou filho ou filha dele, com a esposa dele, e tem uma foto dele com Ivanka Trump. Iam começar uma investigação, e é bom, eu tô falando isso pra você ir atrás. Claro. O Eduardo Bolsonaro ou o Paulo Figueiredo? O Eduardo Bolsonaro. Estava lá. Tá. Teve um parlamentar que queria colocar ele numa investigação, porque teve uma reunião prévia de 30 pessoas para a organização daquilo do Capitólio, e a suspeita é que ele participou daquilo. Então ele é um elemento da extrema-direita organizado. Ele está por trás, por isso que eu entrei com um projeto de alta traição nacional. Você sabe que não tem crime de traição nacional. Nós não temos um. Só no Código Militar. Só no Código Em tempos de Militar. guerra. Só no Código Militar. Que inclui, inclusive, pena capital. Inclusive tem pena capital, as pessoas não sabem, mas em traição militar em tempos de guerra, temos pena capital. Eu, inclusive, apresentei com o Randolph pedi a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro em cima do Código Militar. Ele pode ser aplicado a civis também. Mas a gente quer agora tipificar isso. Porque, veja, é muito grave o que está acontecendo. Ele, para salvar o pai dele, está chantageando o Brasil todo. Colocando uma faca no pescoço de cada brasileiro e dizendo o seguinte: ou vocês fazem anistia, ou vocês param o julgamento do Supremo, ou vocês vão pagar com tarifas, com sanções. Isso, Demore, eu não consigo lembrar na história uma ingerência, uma agressão externa tão violenta. Eu acho que as pessoas estão subestimando. A frase exata que eles usaram na entrevista que eu fiz com o Figueiredo e com o Eduardo Bolsonaro é: se precisar pegar o Alexandre de Moraes de qualquer modo, a gente vai queimar a floresta inteira. Exatamente. Entendemos como vamos queimar o Brasil, tarifa, sanção, o que for, né? E ele chantageou todo mundo. Chantageou o presidente da Câmara chamando Lei Magnitsky. Não estava assinando a Lei Magnitsky. Sim. Eu entrei com essa decisão do Moraes, do bloqueio da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, eu entrei no Supremo para pedir, deixar claro, no medida cautelar, que as instituições financeiras não podem cumprir nada dessa Lei Magnitsky aqui no Brasil. Por exemplo, o Banco do Brasil não pode bloquear a conta do ministro aqui no Brasil. Bradesco, Itaú. Privados e públicos. Público, tudo. Nós temos leis nacionais. Veja bem, uma sanção unilateral de um país
só pode ser aplicada aqui se tiver no nosso ordenamento jurídico. Claro. Aí eu pedi, sabe o que eles estão fazendo agora? Estão dizendo o seguinte, vai vir uma outra resolução dos Estados Unidos obrigando os bancos. Mas como é que eles vão obrigar? Os bancos aqui, eles utilizam, cada um desses bancos, Bradesco, eles têm operações com os Estados Unidos. Claro. Mas você veja o grau de ingerência que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer um movimento, uma grande frente nacional. Eu vi o Arminio Fraga dando uma entrevista, e eu discordo do Arminio na economia muito, mas dando uma entrevista dizendo o seguinte, isso é inaceitável. Você colocar questões políticas Claro. para ameaçar em cima de tarifas. Então veja, tem condições de fazer uma frente mais ampla para defender o Brasil nesse momento. O que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro agora? Quais são os caminhos? Ele pode ser cassado via comissão de ética, ele pode perder mandato por falta? Quais são as opções de ele ser enxotado da Câmara? E isso tá andando? Tá parado? Tá parado. funcionando? Eu tenho 2 pedidos de cassação dele no Conselho de Ética, mas que não foi nem pro Conselho de Ética. Por quê? Ainda tá, não mandaram. A mesa não mandou. Mas é uma vontade da presidência do... Da presidência, porque tem uma pressão muito grande, porque eles têm força lá, só que os fatos mudaram. Claro. Isso não pode acontecer. Claro. Aí eu tenho também um pedido, a gente entrou, pro Supremo, de um afastamento dele, cautelar pelo Supremo também. Alegando? Alegando isso. Alta traição nacional, atentado à soberania, coação no custo do processo. Por que coação no custo do processo? Porque eles estão querendo intervir no julgamento. Claro. Toda essa Pressionar o juiz, pressão, claro. pressionar o juiz, Lógico. obstrução de justiça. Lógico. Eu sei que esse é um tema complexo, mas veja bem, nós estamos voltando os nossos trabalhos. Como é que a gente vai na Câmara achar que está normal, tendo Carla Zambelli presa na Itália como deputada federal, ter Eduardo Bolsonaro conspirando contra o país como deputado federal? Então esse vai ser um tema pra gente central. A gente via antes dessa movimentação do Eduardo Bolsonaro, eu até... Uma variação assim, eu acho que eles se perderam no personagem, tá? Queria te ouvir em relação a isso depois também. Acho que a coisa foi longe demais, em boa medida, eles estão usando eles como laranja, porque viram que é o único país onde tem uma massa que eles podem manobrar contra o próprio país. Isso não aconteceu no Canadá. O Canadá se uniu, todo mundo se uniu quando o Trump foi pra cima. O México se uniu, a Colômbia se uniu, os países nórdicos se uniram em relação ao tema da Groenlândia. Você não viu nem a extrema-direita da Suécia, que tá forte lá, né? Ficou do lado da Dinamarca na questão da Groenlândia. No Brasil, acho que o Trump olhou e falou, bom, lá tem um bando de vira-lata que eu posso usar essa gente, né? Pra fazer confusão. E a coisa parece que andou muito, mas debatia-se um pouco antes do recesso, ainda resquício de que poderia haver algum tipo de anistia. O senador Alessandro Vieira veio com um projeto que seria um pouco mais ameno, pra ser não uma anistia, mas mudar a lei pra pegar com penas menores as pessoas que têm menos importância, em golpes futuros, digamos assim, não retroagiria pro 8 de janeiro. Esse debate, a gente pode dizer, deputado, que daqui até a eleição do ano que vem, ele tá enterrado ou ele está congelado? Qual que é a sua avaliação de sentir o pulso da Câmara? Eu acho que não tem condições políticas de se votar isso na Câmara. Tá. Porque é demais. Seria o parlamento, isso é difícil até pro Centrão, seria o parlamento se render uma chantagem. Ou seja, coloca a faca no pescoço, todo mundo diz, vota anistia, senão tem tarifa. E a gente vai fazer isso. É por isso que é um ponto que é negociável. O presidente Lula nisso está muito certo. Nós não podemos negociar a nossa soberania, a democracia. Porque se a gente aceita isso, sabe o que acontece, Demônio? Nós viramos colônia. Eu não tenho dúvida de dizer que o projeto que tem na cabeça do Trump é um plano de recolonização da América Latina. Tratar a gente como colônia. Um presidente de fora dizer o seguinte, dá pito, tem que parar o julgamento do Bolsonaro. Que isso? Mas eles se acham assim. Porque aqui tem 2 problemas. Sim. Tem a traição da família Bolsonaro, o viralatismo, quintas colunas, tá? O Trump tá fazendo tudo isso porque sabe que eles aqui articulam, defendem, tiveram passeatas com bandeira do Trump. Claro. Então veja, tem esse lado, mas tem um outro lado. O Trump, que tá destruindo os resquícios de democracia nos Estados Unidos. É uma caminhada autoritária. E eles se acham daquele jeito mesmo. Eles se acham mesmo um império. É difícil de entender isso, mas na cabeça deles é essa. Sim. Muito tempo na história, eu falei da doutrina Monroe, no começo do século XX, o Theodore Roosevelt, que não era o Franklin Roosevelt, ele fez um comunicado que deixava de forma clara o papel na América Latina dos Estados Unidos como polícia aqui. Serem os mediadores. Você veja que os bolsonaristas, Demônio, eles viviam dizendo o seguinte, os militares são poder moderador. Não era isso que eles falavam o tempo todo? Pra purificar a nação. Essa palavra aparece em vários momentos da história. Agora o poder moderador para eles é o Trump. Os que se sentiram abandonados pelo exército por não ter dado golpe, estão procurando um agente externo agora pra continuar o golpe. Isso aqui é muita loucura que a gente tá vivendo, cara. Eu não Como vocês viram aí, pessoal, foi lapada atrás de lapada. Esses foram alguns trechos apenas da entrevista. Recomendo que vocês assistam a entrevista completa que está no canal do TV Brasil. O Lindbergh realmente amassou o Eduardo Bolsonaro, amassou o Jair Bolsonaro, expôs que toda essa ação de Donald Trump, do governo norte-americano, sobre o Brasil está sendo motivada por mentiras contadas pelos bolsonaristas e expôs o que deve acontecer com o Eduardo Bolsonaro. O que vocês acham? Vai comentando sua opinião aqui abaixo, deixe seu like no vídeo, não saia do vídeo sem curtir, pessoal, peço sua ajuda. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Logo mais a gente volta com mais notícias, um abraço a todos.